Fala, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós chegamos à lição de número 10. E essa lição é baseada no capítulo 13 e o assunto da lição é lição de humildade e o novo mandamento do amor. O texto áureo está em João capítulo 13, verso 34, que diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. A nossa verdade prática diz assim: o verdadeiro amor se transforma em ações de serviço e humildade. E a nossa leitura bíblica está em dois textos, dentro do capítulo 13. O primeiro texto que nós vamos ler vai do verso 1 até o verso 17, e o segundo texto vai do verso 31 até o verso 35, tá bom? Nós vamos ler na versão revista e corrigida da tradução João Ferreira de Almeida. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Agora vamos para o verso 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lo digo agora também. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. E nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Até aqui a nossa leitura bíblica.
A nossa lição, ela tem como de costume já, né, 3 objetivos. E o primeiro objetivo é aprender a amar, inclusive os que podem nos causar algum mal. Segundo objetivo, desenvolver um amor perseverante. Terceiro objetivo, descobrir o significado profundo de amar como Jesus amou. Então, ao final dessa lição, esses 3 objetivos precisam estar bem fixados na sua cabeça, tá? A nossa lição também ela se divide em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o amor a toda prova. O segundo tópico fala sobre lavar os pés dos discípulos. E o terceiro tópico fala sobre o novo mandamento. Nossa lição está baseada e dividida também nesses 3 tópicos. E antes de entrarmos no conteúdo, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe aí o like para nos ajudar, fazendo com que cada vez que você deixa o like, o YouTube entende que este vídeo é relevante e assim ele recomenda para mais pessoas. Então, te peço que deixe o like nesse vídeo. E ao finalizar, ao concluirmos aqui a aula, peço a você que compartilhe esse vídeo com alguém. Tem um botão aqui embaixo escrito compartilhar. Você clica nele e você pode copiar o link deste vídeo e compartilhar no seu YouTube, perdão, no seu Facebook, no seu WhatsApp, pode mandar lá no grupo da igreja, pode mandar para os seus amigos, no grupo da escola bíblica, enfim, que você possa compartilhar para que outras pessoas também sejam edificadas com as lições da escola bíblica que aqui nós ministramos, tá bom? Vamos entrar na lição. A introdução diz assim: a partir de agora, Jesus não se dirige mais ao povo, às multidões e ao mundo como um todo, mas apenas aos seus discípulos. O ministério público de Jesus havia chegado ao fim. João 13 até o 17, a mensagem de despedida é a mensagem que Jesus vai levar aos seus discípulos, e isso vai culminar na sua oração intercessora pelos seus discípulos, que inclui a nós, tá bom? Então, aqui Jesus ele já encerrou o seu ministério público e ele só vai se direcionar dando as últimas instruções aos seus discípulos, e, e isso aqui vai frisar muito até a palavra amor. Isso vai frisar muito a palavra-chave, né? A lição-chave, que é o amor. Está até no terceiro e último tópico e o primeiro ponto, que é tema-chave de Jesus. Mas agora Jesus ele vai frisar muito nessa parte, porque são, de fato, as últimas instruções para os seus discípulos. O primeiro tópico fala sobre amor a toda prova. E o primeiro ponto aqui dentro é sua hora havia chegado. O verso é o verso de número 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Aqui nós temos 6 referências. João capítulo 2, verso 4, João 7:30, João 8:20, João 12:23, João 13:1, que é o que nós lemos, e João 17:1. Todos esses versos eles vão falar a respeito da agenda de Jesus. E essa agenda, esse cronograma, ele foi determinado na eternidade. Então Jesus veio cumprir uma agenda celestial. E ele estava a par de tudo que estava acontecendo. Nada houve, nada aconteceu de improviso dentro daquilo que Jesus estava fazendo. Isso é importante frisar, porque Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, aonde ele estava e para onde ele devia ir. Ele não estava perdido e ao acaso. Tudo estava dentro do que Deus havia estabelecido no seu plano divino. E então Jesus aqui, como em outras versões, em outros versos nós vamos ver que Jesus vai dizer que ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Aqui ele diz, categoricamente, ele afirma, é chegada a minha
hora. Então, que hora era essa, né? A que ele se referia? Se referia ao seu martírio, ao seu momento de ser entregue nas mãos dos pecadores e o início de sua crucificação, do seu sacrifício por nós. Então, Jesus estava consciente e sabia exatamente o que estava acontecendo. O segundo ponto aqui dentro, Jesus sabia que seria traído, é o verso de número 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Jesus nunca esteve enganado acerca de Judas Iscariotes. Desde o início sabia que Judas Iscariotes haveria de traí-lo. O discípulo traidor é mencionado 8 vezes no Evangelho de João, e Satanás havia entrado em Judas, conforme Lucas capítulo 22, verso de número 3. Então, nós vamos entender que Jesus ele já sabia que Judas Iscariotes iria traí-lo em um tempo que também já estava determinado, associado à agenda de Jesus. Então, não foi uma surpresa, não foi algo que pegou Jesus de surpresa, porque ele já sabia e isso já havia sido determinado. Jesus ele diz: na verdade, o Filho do Homem vai conforme acerca dele está escrito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Então, existe aqui uma discussão a respeito se já estava determinado que Judas iria trair Jesus, então Judas não tinha uma opção, né? Não tinha uma escolha. Muita gente entra por esse raciocínio e a resposta é que não. Judas ele decidiu deliberadamente trair Jesus. É bem verdade que o texto que nós lemos aqui vai dizer que o diabo entrou nele. Ele foi influenciado por Satanás para trair Jesus. Mas ninguém é obrigado a fazer coisa alguma. A pessoa, ela decide fazer aquilo, sendo guiado ali por uma ou outra influência, por uma influência boa ou uma influência ruim. No caso de Judas, ele se deixou levar por uma influência maligna. Satanás havia colocado em seu coração, havia colocado desejo nele, e isso é, só é possível quando alguém permite que aconteça. Então, se por um lado as pessoas vão dizer que Judas é uma vítima, ele já havia, ele decidiu deliberadamente trair Jesus. E o texto vai dizer que ele é o filho da desobediência, ele entrou por esse caminho. Então, não há inocência em Judas. Ele decidiu fazer isso pela sua própria vontade, seguindo a influência de Satanás. E aí o terceiro ponto aqui dentro é: Jesus sabia da confiança do Pai, é o verso 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos e que ele viera de Deus e voltara para Deus. Como a gente já falou antes, Jesus ele afirma aqui que a sua hora havia chegado e ele é bem consciente, também já falamos isso, de que ele saiu de Deus, ele veio de Deus para cumprir uma missão, foi enviado de Deus e ao cumprir essa missão, ele voltaria para Deus. Então, nós podemos perceber aqui a seriedade e também a segurança de Jesus com relação à sua identidade e à sua missão. E isso aqui é importante a gente destacar, porque muitas pessoas estão perdidas e não sabem quem são, nem o que devem fazer e nem para onde ir. Quando essas questões são bem resolvidas na nossa cabeça, não há, não há confusão, não há perda de tempo, não há dúvida, porque as principais, os principais questionamentos da nossa vida estão respondidos, estão resolvidos. Então, Jesus, aqui nesse ponto, ele sabia que Deus havia confiado em suas mãos todas as coisas. Imagina que a salvação da humanidade depende da missão que Jesus veio realizar. Então, ele está bem consciente, focado, e ele veio com essa finalidade e ele vai até o fim acerca disso. Por isso que ele estava tão firme em seu propósito de
realizar a sua missão. Aqui a gente encerra o primeiro tópico, que fala sobre amor a toda prova. Qualquer dúvida e perguntas, deixe aqui nos comentários. Quero lembrar também que a apresentação dessa lição eu posso disponibilizar para você em PDF, caso você queira. Comente aqui dizendo eu quero e eu te envio o link para você baixar a sua apresentação, tá? A apresentação dessa aula aqui, o slide. O segundo tópico fala sobre lava os pés dos discípulos. E o primeiro ponto aqui é o amor perseverante. E repete novamente o verso 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mesmo sabendo que seus discípulos o abandonariam vergonhosamente em pouco tempo, deixando-o nas mãos dos pecadores, mesmo sabendo que Judas o trairia e que Pedro o negaria e que os outros se dispersariam, Jesus amou seus discípulos até o fim. Esse ponto aqui também ele é muito relevante porque vai falar e explicar a respeito do amor de Jesus. E esse amor, ele é incondicional, se nós podemos falar algumas coisas a respeito desse amor. Primeiro, é que ele é incondicional. Segundo, ele não está ligado ao nosso mérito, ao nosso merecimento, às nossas obras. E terceiro, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Então, diante disso, Jesus ele nos ama com um amor infinito e também incondicional, como a gente já disse. Jesus ele nos ama e esse amor é dele, vem dele e não depende de nós. Ainda que a gente o traia, o negue e fuja, ele continua nos amando. E é isso que nos constrange ainda mais. É isso que nos deixa sem palavras, sem como rejeitar o amor desse, né? Não há como. Então, aqui Jesus ele nos amou, ele amou os seus, como está dizendo, até o fim. Até o fim. Ponto 2 aqui dentro, lavou os pés dos discípulos, é o verso de número 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Esse ponto vai falar a respeito da. Podemos destacar duas coisas aqui. A primeira é a humildade de Jesus, e a segunda coisa que nós poderíamos destacar aqui é a arrogância e o orgulho dos discípulos. O primeiro ponto, vamos falar de trás para frente, o orgulho dos discípulos os impediu de fazer uma boa ação. Naquele ponto da história, eles estavam no cenáculo, onde iriam participar da ceia, um cenário mobiliado, onde não havia servos ali, só estavam os discípulos. E qual é o costume? Qual é o costume da época? Dentro de um ambiente como esse, havia uma toalha que ficava próximo à porta e um jarro de água e também uma bacia. O servo da casa, ele era responsável, a pessoa mais humilde, o servo mais inferior, ele era responsável por lavar os pés das pessoas, dos convidados, que entravam na casa, para poder então participar da mesa. O ponto aqui é que, como aquele lugar era um lugar, digamos, alugado, não havia ali servos deles, então qual era a ideia? A ideia era que alguém dentre os discípulos se voluntariasse a fazer esse serviço. Mas, como a gente já disse, o costume era que o servo mais inferior o fizesse. E nenhum deles assume essa posição.
E o que mais me impressiona é que, já que ninguém se ofereceu, né, se voluntariou a fazer isso, talvez que cada um então pudesse pelo menos lavar os seus pés para poder sentar à mesa, mas nem isso eles tiveram a coragem de fazer. Então Jesus ele vai espontaneamente, ele assume esse papel do servo mais humilde e mais inferior e ele vai lavar os pés dos discípulos. Então Jesus nos dá uma lição mostrando que ele, sendo o rei, o eterno, o Senhor, ele assume a posição do servo, mostrando e destacando a sua humildade e mostrando também que no reino de Deus a grandeza de alguém ela se mede pelo serviço prestado. Quanto mais você serve, maior você é. E quanto maior você é, menor você deve se mostrar. Então, essa é a lição que Jesus nos ensina dentro desse ponto. O terceiro e último ponto aqui dentro do segundo tópico fala sobre Pedro e Judas. É o verso de número 21. Diz assim: Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Aqui nós temos dois personagens. É, Pedro, aquele que negou Jesus, disse que não conhecia, 3 vezes ele fez isso, e Judas, que foi aquele que o traiu, aquele que vendeu Jesus por 30 moedas. Então, Jesus, ele amou tanto um como o outro. Ele amou todos os seus discípulos. E Judas também era um discípulo, embora ele tivesse escolhido o caminho errado, mas ele era um dos discípulos que se desviou, se afastou do seu propósito. E nós vamos então analisar aqui que tanto Pedro como Judas, eles fizeram coisas erradas. E a grande sacada aqui, poderíamos dizer assim, é não o fato do erro em si, mas a questão do arrependimento. Muitas pessoas, elas cometem erros e não se arrependem. E esse é o problema. O problema é que não nos arrependemos. Se a pessoa se arrepende, o perdão de Deus está garantido. Mas você precisa se arrepender dos seus maus atos. E foi o que Judas não fez. Pedro ele se arrepende e ele é restaurado. Judas ele não se arrepende, ele sente apenas remorso do que ele havia feito e então ele vai e escolhe o caminho da morte, né? Já havia sido enganado, iludido, já havia escolhido o caminho errado, e o caminho errado a gente sabe que ele conduz à morte e à destruição, e esse é o salário daquele que escolhe o caminho da perdição. Aqui nós encerramos o segundo tópico e vamos para o terceiro. O terceiro tópico diz o novo mandamento. E o primeiro ponto é aquele tema que nós mencionamos no início, tema-chave de Jesus, que é o amor. É o verso de número 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus aqui ele vai falar a respeito do amor. O amor é o tema-chave deste ponto. E o amor, ele não é quem ama, ele não concorda com todas as coisas. Você pode olhar pela Bíblia. Jesus, Deus, ele nos ama incondicionalmente e não concorda e não nos aceita do jeito que somos. Precisamos mudar, precisamos melhorar. Se Deus nos aceitasse do jeito que somos, não haveria então necessidade de santidade, não haveria necessidade de arrependimento, não haveria necessidade de perdão, porque Deus iria ter que nos aceitar do jeito que somos. Então, o amar não é concordar. Isso está muito claro nas Escrituras. Deus ele nos chama do jeito que estamos, mas não concorda com a nossa condição. E uma das condições que ele coloca para que sejamos aceitos por ele é que nos arrependamos. Devemos nos arrepender dos nossos pecados. E assim Deus ele nos perdoa, nos transforma e nos muda à imagem de Jesus. O segundo ponto aqui dentro é um novo
mandamento. Aquele que é de Deus, ele ouve a palavra de Deus. E quem ouve a palavra de Deus, a palavra ouvir aqui não significa apenas escutar, mas significa ouvir e obedecer, seguir aquilo que é dito, aquilo que é mandado. E esse é um novo mandamento, não anulando o velho, mas mostrando como cumprir o mandamento que foi proposto por Deus. É o verso número 34. O texto diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aqui Jesus ele vai colocar duas coisas ficam claras dentro desse mandamento. O primeiro é o exemplo de Jesus. No Antigo Testamento, o mandamento é ame o próximo como a ti mesmo. O problema é que ninguém entendia o que era amor e não entendia como expressar isso ao seu próximo, ao seu semelhante. Então, Jesus ele traz esse novo mandamento que não é uma anulação do antigo, mas é uma visão correta de como praticar o mandamento. A primeira coisa aqui é o exemplo de Jesus. E a segunda coisa é o mandamento é novo pela exigência da prática. Se torna agora uma exigência. Você deve amar o próximo como Jesus te amou. Então, isso aqui joga lá em cima agora um nível do amor que deve ser compartilhado e expressado ao próximo, tá? Aqui nos conduz então ao último e terceiro ponto do terceiro tópico, que é o verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a condição que nos apresenta como discípulo de Jesus é quando nós amamos. E isso aqui é muito forte porque o ponto central do Evangelho e a marca registrada do crente é o amor. O crente que é salvo em Jesus, que entendeu que foi amado, ele tem a obrigação de amar. Isso se aplica também ao perdão. O crente que entendeu que foi perdoado, ele tem a obrigação de perdoar. E se cumprirmos isso aqui, a gente já resolve todos os problemas relacionados ao servir a Jesus. Porque se resume tudo no amor: amar a Deus e amar ao próximo. A questão é entender esse amor. A questão é entender a grandeza desse amor que foi derramado sobre a nossa vida e assim também compartilhar, externar aquilo que recebemos de Deus e que isso seja compartilhado com as pessoas. Por que as pessoas não amam e por que as pessoas não obedecem a Deus? Porque elas não entenderam a grandeza do amor de Deus. Quando entendemos isso, tudo se torna mais simples, tudo se torna mais, talvez não fácil de fazer, mas você entende o que é para fazer. Então, se a pessoa já não obedece, não é porque ela não entendeu, mas sim porque ela não quer. Jesus ele veio para nos explicar e para deixar isso muito claro. Aquele que entende o amor de Deus, ele sabe exatamente o que deve fazer para obedecer e servir a Deus. A aplicação pessoal diz assim: temos hoje muitas pessoas importantes na igreja, mas poucos servos. Muita gente querendo ser servida, mas poucas prontas a servir. A humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. Aqui nós encerramos. Muito obrigado por nos acompanhar nessa lição. Muito obrigado por estudar com a gente. E eu peço a você que responda aqui nos comentários o questionário da nossa lição. Ele tem 3 afirmações e você vai dizer se é verdadeiro ou falso. A primeira afirmação: Jesus foi um Marte indefeso ao ser levado à cruz. Verdadeiro ou falso? Segunda afirmação: Judas traiu Jesus porque este não lavou seus pés, lhe tratando com indiferença em relação aos demais discípulos. Verdadeiro ou falso? E a terceira afirmação: o mandamento do amor é novo, não porque ele não existia na lei, mas porque agora ele tem um exemplo que é o amor de Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Lembra de compartilhar esse vídeo com alguém, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Fica na paz e até a próxima aula.